E aí galera, tudo tranquilo? Professor Reis Romero, e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que abordamos na nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós enfatizamos muito a questão dos citocromos e como eles eram transformados um no outro e como eles estimulariam ou inibiriam o desenvolvimento de flores em determinados tipos de vegetais. Para a gente entender melhor a nossa aula de hoje, a gente precisa fazer um relembra em cima daquilo que nós visualizamos anteriormente. Eu disse para vocês que quando nós visualizamos estímulos associados à floração em alguns vegetais, nós precisamos focar, enfatizar, entender a alteração entre os fitocromos. Eu disse para vocês que existiam dois tipos de fitocromos. O fitocromo R, que na presença de luminosidade se transformava em FR, que eu vou chamar só de F para você não confundir esse R com esse, tá certo? Então o fitocromo R transforma-se em F na presença da luz. O F, na ausência da luz, volta a ser transformado em R. Bacana. Um fato interessante, o fitocromo F, ele acaba sendo ativo e é ele que vai literalmente estimular o vegetal a florescer ou não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em algumas plantas, o fitocromo F estimula o desenvolvimento de flores. Já o fitocromo F, para outros vegetais, iria inibir o desenvolvimento floral. Preste atenção aqui. Quando nós trabalhamos com plantas de dia longo, subentende-se que elas precisam de muita luz, afinal o dia é longo, então elas precisam de muita luz para florescer. Se elas precisam de muita luz, o fitocromo R é convertido em F, alta taxa de F, baixa taxa de R e estimula a floração. O que isso quer dizer? Que para essas plantas, o desenvolvimento de flores está vinculado à alta concentração deste fitocromo. Mas para as plantas de dia curto, observe que, se o dia é curto, elas precisam de pouca luz para florescer. O que isso quer dizer? Que com a concentração excessiva de luminosidade, o F, em demasia, iria inibir o desenvolvimento floral. Resumindo, muito F e pouco R inibe a floração. Portanto, na ausência de luz, nós encontramos mais do fitocromo R do que do fitocromo F e, consequentemente, eu tiro o fitocromo que inibiria a floração, estimulando o desenvolvimento de flores. Em resumo, para ficar tranquilo de entendermos, nas plantas de dia longo, se o dia é longo, muita luz. Muita luz é necessária para florescer. Portanto, muito F, pouco R, floresce. Se você inverter as concentrações desses fitocromos, ou seja, pouco F e muito R, eu não vou estimular o desenvolvimento de flores. Já para as plantas de dia curto, você vai notar que se o dia é curto, para ela florescer, ela precisa de pouca luz. Por que ela precisa de pouca luz? Porque o fitocromo F, que é produzido na presença de luz, inibe a floração. Portanto, muito F e pouco R inibe a floração. Pouco F e muito R vai estimular o desenvolvimento floral, já que a gente está tirando o fitocromo, que é responsável pela inibição das flores. Em resumo, planta de dia longo precisa de muita luz, porque ele precisa de muito F. Planta de dia curto precisa de pouca luz, porque eu preciso diminuir a quantidade de F para florescer. Para entendermos melhor isso, eu queria que a gente visualizasse essa imagem. E assim a gente vai entender de maneira bem fácil, de maneira bem sucinta, como é que vai acontecer o desenvolvimento das plantas em condições diferentes. Vamos aqui comigo? Galera, eu tenho aqui, olha, duas situações. Ou na realidade eu tenho algumas situações para dois tipos de plantas diferentes. Como você pode observar aqui, eu tenho uma planta de dia curto. E aqui, ó, eu já teria uma planta de dia longo. Bacana, né? Observe que aqui eu tenho as 24 horas do meu dia, ok? Vamos imaginar que das 24 horas, eu coloquei 14 horas de luz e coloquei, olha aqui, ó, 10 horas de escuridão.
Ou seja, eu tenho 14 horas de luz, 10 horas de escuridão. Se você observar, é fato, é óbvio que eu tenho um período amplo de iluminação. Isso quer dizer que a tendência é nós termos muito mais F do que R. E você viu que para uma planta de dia curto, eu não posso ter muito F, porque o F inibe a floração. E é exatamente por isso que, sobre essa condição, o meu vegetal não floresce. Imaginemos agora sobre uma condição similar, só que para uma planta de dia longo, onde eu vou colocar novamente, olha aqui, ó, 14 horas de luz, sem interrupção, e vou colocar novamente as minhas 10 horas de escuridão, sem interrupção. Resumindo, 14 horas de luz, depois eu vou tirar a luz e colocar 10 horas de escuridão sem interrupção. Claro que ao longo das 24 horas, subentende-se que eu acabo tendo muito mais F do que R. Lembrando que o R é transformado em F na presença de luz. Se eu tenho um longo período de iluminação, subentende-se que eu tenho muito mais F do que R depois dessas 24 horas. E lembremos que para uma planta de dia longo, o fitocromo F estimula a floração. E é exatamente por isso que esse vegetal, sobre essa condição, floresce. Estamos entendendo, né? Olha aqui, voltemos novamente para a nossa planta de dia curto. Eu vou modificar a escala de tempo do período iluminado e do período não iluminado. Imaginemos agora que eu vou colocar 10 horas de iluminação e vou colocar, olha aqui, 14 horas de ausência de luz. Poxa, se eu tenho um longo período de ausência de iluminação, subentende-se agora que eu acabo tendo muito mais R do que F. Lembre-se, na ausência de luz, o fitocromo F volta a ser convertido no fitocromo R, ok? E você sabe que o F, para uma planta de dia curto, inibe a floração. Portanto, quanto mais F para ela, pior. Portanto, quanto menos F, melhor. Então, se eu tenho pouco F e muito R, sobre essa condição, eu estou tirando o fitocromo que inibe a floração. Portanto, para ela, essa situação é interessante. Para uma planta de dia curto, observe, muito F é ruim. Como é que o F é produzido? Na presença de luz. Para uma planta de dia curto, pouco F é bom, portanto, muito R. Resumindo, para eu ter a conversão do F para o R, eu tenho que diminuir o período de iluminação. Vamos observar uma situação similar agora numa planta de dia longo. Olha aqui, ó. Imaginemos novamente que eu coloco 10 horas de luz e depois, olha aqui, ó, 14 horas de escuridão sem interrupção. Poxa, como o período de ausência de luz é considerado amplo, você vai notar que a tendência é eu encontrar muito mais R do que F. Afinal, no período de escuridão, o F volta a ser convertido em R. E nós sabemos que para uma planta de dia longo, o fitocromo F ele é importantíssimo porque ele estimula a floração. Portanto, se eu diminuo F e aumento R, essa planta não floresce, ok? Maravilha, estamos entendendo. Mas se você observar aqui, ó, em condições experimentais, eu estou interrompendo o período de ausência de luz. Como assim? Vamos imaginar que bem aqui novamente, ó, eu tenho 10 horas de iluminação. Depois eu tiro a iluminação, eu apago as luzes. E vamos imaginar agora, ó, que eu coloco mais 10 horas de ausência de luz e um pequeno flash. Pronto, vamos imaginar aqui que é de 1 minuto apenas. 1 minuto. Um pequeno flash de 1 minuto de luz. E depois eu desligo essa iluminação e eu tenho aqui 3 horas e 59 minutos de ausência de luz. Observe o que eu fiz. Eu interrompi o período de ausência de luz. Se você fizer um somatório da escala de tempo, você nota que eu tenho 10 horas e 1 minuto de luz e eu tenho
13 horas e 59 minutos de escuridão. Aí você aí de casa pensa o seguinte, poxa, Reis, eu tenho mais noite do que dia. Vamos pensar assim, eu tenho mais escuridão do que luz. Não é para eu ter muito mais R do que F, não? Gente, vocês têm que lembrar que a transformação de um fitocromo em outro se dá a velocidades diferentes. Olha aqui, ó. Eu quero que você saiba que o R é transformado em F realmente na presença de luz. Bacana. Só que de maneira extremamente rápida. Já o F é transformado em R realmente na ausência de luz. Só que de maneira extremamente lenta. O que isso quer dizer? Que com uma baixa quantidade de luz, todo R já é transformado em F. Mas eu preciso de horas e horas para transformar o F no R. O que isso quer dizer? Na realidade, o que me importa não é o período de iluminação sequencial. O que me importa é o período de ausência de luz sem interrupção. E eu preciso saber se esse período é suficientemente longo para que eu consiga transformar o F no R. É como se eu chegasse e fizesse assim, ó. Coloquei um pouquinho de luz, todo o fitocromo R já foi transformado em F. Maravilha! Eu peguei todo o fitocromo R e transformei em F. Pronto. Aí passam-se 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 horas de iluminação, como você pode ver aqui. Agora o que eu vou fazer? Trabalhar com um período de não iluminação. Observe que eu preciso de horas e horas para transformar o F no R. Portanto, no momento que eu tiro a luz, passa-se 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6. Observe que eu preciso de várias e várias horas para transformar o meu fitocromo F no R, porque essa transformação ela é o quê? Lenta. Então passa-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas de escuridão. Mas depois o que eu faço? Tá com flash de 1 minuto de luz. No momento que eu estou com flash de 1 minuto de luz, todo o R produzido volta a ser transformado em F. O que isso quer dizer? Que esse período aqui, ó, de 10 horas de não iluminação, no meu exemplo, não serviu de nada. Todo o tempo gasto para eu transformar o F no R foi atrapalhado por esse feixe de 1 minuto de luz. Portanto, eu volto a aumentar o F em relação ao R. E na realidade, o que me sobra são apenas 3 horas e 59 minutos de escuridão. E como essa transformação é lenta, esse tempo é insuficiente para transformar o F no R. Depois dessas 24 horas, eu mantenho mais F do que R, e você sabe que, para uma planta de dia curto, isso é inviável. Alguns autores não gostam mais de chamar de plantas de dia curto. Autores gostam de chamar de plantas de noite longa. Por quê? Porque o que me interessa não é mais a quantidade de luz ofertada, mas sim um período de ausência de luz que acaba sendo ofertado, sendo ele apto ou não para transformar o F no R, ok? Vamos fazer a mesma coisa pensando agora na planta de dia longo. Olha para cá. Vamos supor que eu tenho essa mesma escala de tempo. Eu coloquei aqui, ó, 10 horas de luz. Eu vou colocar aqui, olha, 10 horas de ausência de luz, escuridão. Imagine que eu tenho um feixe de 1 minuto de luz, e isso me sobra depois 3 horas e 59 minutos de escuridão. Basta você pensar da mesma maneira. Observe que no momento que eu coloquei luz, todo o R foi transformado em F. Bacana, certo? Só que o que vai acontecer? No momento que eu tiro a iluminação, você vai notar que o F vai sendo transformado em R letargicamente, lentamente. Mas no momento que eu coloco um feixe de 1 minuto de luz, todo o R volta a ser transformado em F. Pensemos assim para ficar fácil. E na realidade, esse período de 10 horas de escuridão se tornou totalmente irrelevante. Na realidade, eu tenho apenas 3 horas e 59 minutos como tempo hábil para transformar o F no R. E esse tempo é muito curto.
Se esse tempo é muito curto, subentende-se o quê? Que eu acabo tendo mais F do que R, e isso é bom para uma planta de dia longo. Como o período noturno é o que é relevante, alguns autores chamam de plantas de noite curta e não plantas de dia longo. Aí você aí de casa está olhando para a minha imagem e visualizou uma linhazinha pontilhada. Para ficar melhor, vamos analisar novamente a imagem. Galera, observe essa linha pontilhada aqui, ó. Eu tenho certeza que você aí em casa deve estar pensando que essa linha pontilhada seria o quê? 12 horas. Afinal, se eu tenho aqui 24 horas, subentende-se que a linha pontilhada seria 12 horas, é isso? Na realidade, essa linha pontilhada, ela é o que a gente chama de ponto crítico. O que é o ponto crítico? Bom, eu gosto de dizer que a quantidade mínima de luz necessária para uma planta de dia longo florescer. E nesse caso, a quantidade de luz que não pode ser ofertada para uma planta de dia curto florescer. Aí você levanta a mão e diz, não entendi, olha para cá. Vamos imaginar que eu te digo que o ponto crítico dessa minha planta é 13 horas. O que isso quer dizer? Que se você ofertar 13 horas de luz ou mais, essa planta floresce. Se você não ofertar pelo menos 13 horas de luz, a noite se torna relativamente longa, dando tempo para o fitocromo F ser transformado no R e, consequentemente, essa planta não floresce. Agora, se você observar aqui, ó, o ponto crítico para uma planta de dia curto é a quantidade de luz que não pode ser ofertada. Como assim? Vamos imaginar que o ponto crítico dessa planta seria 11 horas. Se você ofertar 11 horas ou mais, a planta não floresce, porque você restringe o período de não iluminação. E com isso, como o período é curto de não iluminação, eu acabo tendo mais F do que R como fitocromo. Isso é péssimo para uma planta de dia curto. Agora, se você não oferta 11 horas de luz, o período de não iluminação seria relativamente amplo, permitindo que a planta floresça. Então pensemos o seguinte, se você tem uma planta cujo ponto crítico dela, por exemplo, seja 14 horas e ela seja uma planta de dia longo, se você ofertar 14 horas ou mais de luz, ela vai florescer. Menos de 14 horas, ela não floresce. E se você estivesse trabalhando com uma planta de dia curto e ela tivesse um ponto crítico, por exemplo, de 10 horas, se você colocar 10 horas ou mais, ela não floresce. Você tem que ofertar obrigatoriamente menos de 10 horas. Isso mostra que as duas plantas, elas são antagônicas, são contrárias em relação à quantidade de luz necessária para a sua floração. Bom, eu espero ter ajudado e a gente se encontra na nossa próxima semana, na nossa próxima aula. Abração a todos.